of the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, nós estamos observando o livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. O que veio muito claramente é que esta é uma escritura tão importante para a Igreja de Cristo, a Igreja que está se preparando para entrar no arrebatamento, no reino do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu sei que no momento este é o único canal que eu posso usar para comunicar por causa da reunião que está vindo agora. Este tem sido uma escritura muito rica. Esta escritura trouxe uma riqueza muito grande e nós vimos, 2 Pedro capítulo 2, o Senhor vindo abertamente, colocando diante de nós uma advertência muito forte para esta geração, para a geração que está envolvida e engolida e inundada pelo pecado e, na verdade, tornou-se familiarizada com o pecado. E também o pecado afetou a igreja. Então, essencialmente, o pecado se infiltrou e cristalizou-se dentro da igreja, da fibra principal da vida cristã do corpo de Cristo. É por isso que esta escritura, ela se levanta como uma advertência muito poderosa para esta geração, principalmente a complacência que consumiu, a negligência que consumiu esta era e a igreja. Então, mlango wa pili umekuwa wa muhimu sana, haswa sana kwenye kizazi hiki ambacho kimezoeana na dhambi. Wamezoea pia wakazoeana na dhambi, ya kwamba hili linakuwa ni onyo kubwa sana. Ukiona kitabu cha Petro wa pili, mlango wa pili kuanzia mstari wa 1, haswa sana mstari wa 4 hadi 10, inakuwa onyo kubwa sana ya kwamba Mungu atahukumu dhambi. Kwa hivyo jihadhari kabisa wale ambao wamezoea dhambi. Então, povo abençoado, novamente eu quero avançar um pouco a conversa que nós tivemos. A igreja de Cristo que eu vi no reino do céu, a igreja que eu vi dentro do reino da glória, eles estão adorando ao Senhor bem diante do trono de Deus, e eu os vi subindo os gloriosos degraus em 15 de janeiro do ano de 2017. Eles estavam subindo os gloriosos degraus que conduz para o céu, e naquela gloriosa visão do arrebatamento, eu os vi sendo levados para a glória. Então, eu vi que haviam 2 anjos que os acompanhavam, estavam escoltando-os quando o Senhor vem para eles. Mas enquanto eles andavam, você podia vê-los entrando na glória de Deus. A igreja que foi levada, o Senhor me mostrou, depois que ela foi levada, o Senhor me mostrou o povo da terra totalmente em confusão, em perplexidade, pensando, pessoas foram levadas, o que está acontecendo? Então as pessoas gritavam, Jesus veio, então eles foram levados. Então eu estou falando desta visão que o Senhor me mostrou vez após vez, e é um privilégio muito poderoso nesta hora, para poder vir até vocês neste tempo, e especialmente tendo mostrado aquela igreja onde o Senhor me levou para dentro do reino do céu. É uma maravilha. É maravilhoso alguém aparecer e dizer que Deus me levou ao céu. Porque, vocês sabem, a sabedoria convencional é que ninguém nunca entrou no céu ou ninguém nunca viu a Deus. Mas então agora você vê estes 2 profetas que são uma exceção. Você vê que os profetas do Senhor são exceção. Ezequiel viu o Senhor, Daniel viu o Senhor, todos os outros profetas viram o Senhor, Miqueias. Então, é um privilégio que você pode receber da boca do cavalo, aquele que subiu no reino do céu, e ver a igreja lá. Estas são as realidades desta hora na igreja, mas novamente, eu quero tocar em uma coisa, as lições que nós estamos aprendendo aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do
4 ao 9 e 10. Nós vimos muito claramente no nosso culto global, que agora terminaram, o nosso culto global acabaram, o Senhor restringiu os seus servos agora, mas a transmissão das maravilhas vão continuar, mas os cultos globais, onde os profetas do Senhor estão ministrando, acabaram. A transmissão global continua, na verdade, para preparar as pessoas globalmente, para prepará-las para Menengai 4, mas vocês não verão os 2 profetas lá, embora vão acontecer. Então, eu vou usar este canal para avançar esta mensagem. Aquela igreja que eu vi, como que eles viviam na Terra? Eu estou falando como vocês, como se isto fosse prestes a acontecer, mas, na verdade, eles ainda estão na Terra. A pergunta deve ser, aquela igreja que vai entrar no arrebatamento no reino do céu, como que ela está vivendo agora na Terra, aqui? É por isso que 2 Pedro 2:4 é uma advertência de que se Deus não poupou seus anjos quando eles pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Então você vê que ele fala muito claramente, você ouve o Senhor claramente dizendo que os anjos são muito mais superiores do que vocês, a igreja, anjos que nós vimos que até mesmo vieram para confortar Jesus, o Messias, depois dos 40 dias, dia e noite de jejum no deserto, o anjo do Senhor veio para confortá-lo. No jardim do Getsemane, quando ele estava totalmente angustiado, ele estava suando sangue, o suor dele era como sangue, e segurando o cálice da ira de Deus, prestes a bebê-lo. Então, você vê que o anjo do Senhor veio para confortá-lo e encorajá-lo para ir para a cruz. Então, nós vimos que não importa quão superiores os anjos de Deus são, eles executam os juízos de Deus. Nós ouvimos tanto dos anjos do Senhor ontem, em sua supremacia e superioridade e glória. Entretanto, quando eles pecam, o Senhor preparou o lago de fogo para julgá-los, para lançá-los no lago de fogo e queimá-los lá, e eles vão queimar lá eternamente. Então, a pergunta que o Senhor está levantando aqui é, e quanto a vocês, então? O que faz vocês, como geração, acharem que o Senhor não vai julgá-los? Essas são as realidades sóbrias e sérias que vieram agora à tona, e desde que começamos. Então você vê no versículo 5, ele fala a respeito dos dias de Noé, que se Deus pôde julgar a terra inteira e preservou somente 8 pessoas, o que te faz pensar que Deus vai entender a sua pecaminosidade na igreja, a rebelião na igreja? Estas são algumas das coisas importantes e advertências que o Senhor está levantando aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor julga o pecado e ele vai julgar o pecado. Então, essa é a advertência que o Senhor está transmitindo para esta geração, para que nós possamos agora atentar para a justiça, para buscar a santidade. Então, ele vai mais adiante para falar a respeito de Sodoma e Gomorra. Ele disse, ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as, incinerando-as até as cinzas e fazendo delas um exemplo daquilo que vai acontecer, que acontecerá aos ímpios. Então, novamente, 3 vezes o Senhor está advertindo esta geração que já ficou habituada e acostumada com o pecado, advertindo de que Deus vai julgar o pecado. E o Senhor Deus, ele é santo, ele vai julgar e ele julga o pecado. Em outras palavras, dizendo que o Senhor Todo-Poderoso, ele pode fazer e vai fazer qualquer coisa que ele quiser para poder preservar a santidade e a justiça de Deus. Ele não muda a justiça e a santidade de Deus. Então, povo abençoado, é por isso que nesta noite eu quero avançar aqui, focando no versículo 8. No versículo 8 ele diz que se ele resgatou Ló,
o homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, 8, que agora é a nossa escritura hoje. Pois aquele homem justo vivia entre eles todos os dias, dia após dia, ele atormentava. Ele era atormentado em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Então, o Senhor está essencialmente declarando que Ló é justo. Nós vimos a cronologia, a sequência da vida de Ló, que quando Ló, juntamente com Abraão, eles andavam juntos com as pessoas que guardavam seus rebanhos. Em um momento, eles começaram a lutar por pastos. Então, como irmãos, eles disseram, vamos nos separar, vamos para um lado. E Ló decidiu ir para Sodoma. É por isso que no livro de Gênesis, capítulo 13, você vê que Ló estava perto de Sodoma. Ele manteve-se perto de Sodoma. E Ló sabia muito bem da iniquidade, do comportamento, do pecado que estava acontecendo em Sodoma. É por isso que quando você lê o livro do Gênesis 13, do 13 em diante, a partir do 11, ele diz: então, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram, Abraão e Ló. Abraão habitou na terra de Canaã, mas Ló não escolheu viver em Canaã, ele escolheu viver próximo a Sodoma. Então, Abraão escolheu viver na terra de Canaã, enquanto Ló escolheu viver nas cidades da planície. Então, colocou o seu acampamento próximo a Sodoma. Então, ele diz... Então, versículo 13. Agora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. É assim como que Ló escolheu a sua vida. Ló escolheu ir e viver perto de Sodoma. Ele colocou a sua tenda perto de Sodoma. A próxima coisa que você vê em Gênesis capítulo 17 é que, finalmente, primeiro ele estava fora dos muros de Sodoma. Então, mais tarde, finalmente, ele já estava dentro de Sodoma. E quando ele está dentro de Sodoma, então você o encontra sentado na porta de Sodoma. Então, ele é uma das pessoas importantes lá. Ele realmente se misturou. Então, este é um lugar de gravíssimo pecado contra o Senhor. Então, isso é impressionante. Se você olhar a cronologia, os passos da vida de Ló, você vê que Abraão, ele escolheu, Ló escolheu acampar em Sodoma, mas do lado de fora. Mas depois você vê que ele é atraído para dentro de Sodoma. Mas agora ele está entre os líderes sentado na porta de Sodoma. Se você seguir cuidadosamente, você vê que ele decidiu ficar em Sodoma. Não importa quão terrível aquele lugar é, a ponto de todos os homens, jovens e todos vierem para atacar os anjos e exigindo que eles fossem removidos para estuprá-los. Impressionante, os anjos do juízo. Então, ele tirou suas 2 filhas virgens para dar para eles destruírem elas, mas eles recusaram. Então, ele está ciente da iniquidade, daquele nível da iniquidade de Sodoma. Mas você descobre que quando chega agora o tempo para Ló escapar, antes de Sodoma ser julgada, então Ló hesita. Ele fica protelando. É por isso que é impressionante para mim, quando você lê o livro de 2 Pedro, capítulo 2, quando agora aqui, olha isto. Ele diz, a partir do versículo 7,
Mas ele resgatou Ló, o homem justo. Agora o Senhor chama Ló de justo. Eu estou simplesmente tentando definir para vocês as pessoas que Deus vai resgatar antes da grande tribulação, as pessoas que ele vai levar no arrebatamento. O que é a respeito dele, que diz respeito a esta igreja que eu vi dentro do céu, que eu preciso trombetear e anunciar para esta geração? Porque você vê que Ló aqui, a vida de Ló é um símbolo do que vai acontecer no arrebatamento, que há libertação antes do juízo, que há libertação, há resgate antes do juízo e antes da tribulação chegar. Eu sou aquele que julgou o mundo inteiro com coronavírus. Estes são os dois profetas que julgaram as nações com terremotos, Haiti, Chile, Nepal, Japão, e o China, Taiwan, Filipinas, México, Peru e tantos. Então, é impressionante que o Senhor, no versículo 7, ele está consignando justiça a Ló, mesmo com a cronologia da vida que eu te mostrei. O que tem a respeito de Ló que fez com que ele fosse qualificado para a redenção de Deus? Os seus pregadores da prosperidade, provavelmente neste ponto, eles iam dizer que eles iriam focar de que ele era justo, mas a verdade nesta Bíblia está escrito aqui, da vida dele, está escrito aqui, versículo 7, novamente. Mas se ele livrou Ló, homem justo, Deus o chama de justo, lembre-se que Abraão estava intercedendo por ele diante do Senhor, bem diante de Yahweh. E se ele resgatou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois eles, vivendo entre eles todos os dias, ele se atormentava em sua alma por causa das maldades que ele via e ouvia. O que é isso que fez com que o Senhor considerasse Ló justo e então o livrou do juízo? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que a igreja deste dia presente tem que confrontar, principalmente a igreja que está no limiar da eternidade, quando se aproxima o momento, quando ela deve ser resgatada para o céu. Mas o que é que ela tem que imitar? O que ela tem que ser para participar deste povo que os Deus virá resgatar, como Ló e como Noé? Pegando o caso de Ló, nós vemos agora a razão. O Senhor está dando a razão pela qual ele resgatou Ló. Ele diz, porque aquele homem justo, vivendo entre eles todos os dias, ele se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades e das perversidades que ele via e ouvia. Então, o Senhor parece estar mostrando para vocês aqui que Ló foi qualificado como justo diante de Deus. Por quê? Porque ele se atormentava pelos pecados que estavam acontecendo. Ele estava totalmente angustiado pela conduta depravada que estava ao redor deles. Então, isso é tão poderoso para nós como igreja nessa hora, porque você pode ver como igreja que o mundo inteiro, que aquelas cidades estavam inundadas, totalmente absorvidas em profundo pecado, até o ponto em que eles queriam ir e estuprar os anjos da justiça, os anjos do juízo de Yahweh. Como você pode tocar nos anjos do juízo? Ninguém pode. Você não pode nem chegar perto. Não é de admirar que os anjos os feriu com cegueira. Mas então, o Senhor está dizendo que, devido a este terrível estado de pecado, nós vemos muito bem que no livro de Gênesis 18, versículos 18 a 25, que o clamor que subia de Sodoma era terrível. No versículo 20, ele diz, Gênesis 18, então o Senhor disse que o clamor que subia da cidade de Sodoma era tão grave, eles pecaram tão gravemente, que eu descerei e verei por mim mesma se eles fizeram com o que eles... se é compatível com a denúncia que chega até mim. Então você vê a
o pecado de Sodoma, você pega aqui Gênesis 18, versículos 20 e 21, e você combina com Gênesis 13, quando Sodoma era conhecida por um grave pecado contra Deus. Então, agora você leva para Gênesis 19, 2, e você já vê Ló sentado no anjo, na porta, e ele vê os anjos chegando vestidos como homens, vestidos como seres humanos. Então, o Senhor, ele muda os seus anjos, então eles se parecem como anjos. Eu já disse isso desde o início da administração, isso é muito chocante. Isso é comum, Deus faz isso. Mas Ló é capaz de identificá-los estes convidados, que eles se parecem pessoas santas. Então, versículo 1 de Gênesis 19, ele diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra. Meus senhores, ele disse, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Se você pegar Gênesis 13, 13 e Gênesis 18, 20 e 21 a 22 e Gênesis 19, versículos 1 e 2, então você vê que Sodoma era realmente ruim. Até que Ló estava dizendo, não, você não pode ficar na praça, este é um lugar terrível. Por favor, venha debaixo do meu teto, debaixo da segurança do meu teto. Isso é o quão terrível Sodoma era. E então, se o pecado em Sodoma era tão terrível assim, e você vê muito claramente em Gênesis 19, que todos os homens de todos os lugares de Sodoma, de toda a parte de Sodoma, jovens e velhos, eram homossexuais. Todos eles vieram exigindo que Ló liberasse os anjos para que eles pudessem abusar deles. Isso é o quão sério o estado de pecado havia se desenvolvido e estabelecido em Sodoma. Não é de admirar que o clamor e a denúncia que subia de Sodoma era muito grande em direção ao Senhor. Então, em todo este ambiente onde o pecado sexual estava em toda parte, de todas as formas, até que o Senhor disse, atormentado pelo que ele viu e ouviu. Então, o Senhor diz que a razão pela qual ele resgata Ló, e você pode ver, assim como é hoje, eu vou chegar na igreja deste dia presente, e o pecado sexual que totalmente inundou esta terra. Se você olhar por que Deus resgata Ló, e você vê que ele resgata e encontra ele como justo, porque você os vê lá vivendo tantos anos, vendo o pecado diante dos seus olhos em toda parte, ele diz que Ló, um homem justo, estava angustiado pela conduta depravada daqueles ímpios, significando que ele estava entristecido, ele estava muito profundamente oprimido, porque ele estava vivendo no meio daquele pecado inacreditável. Então você vê que o pecado não conseguiu penetrar no coração dele. Ele não... Em outras palavras, este limiar que determina o que Deus é pecado, permaneceu no coração e na alma de Ló. Porque você pensaria que ao longo do tempo, quando as pessoas vivem em um ambiente, eu vou chegar na igreja deste dia presente, quando as pessoas vivem em um ambiente onde há tanto pecado, a sua detecção do pecado diminui. Na verdade, a sensibilidade para o pecado é perdida. Eu vou chegar na igreja deste dia presente, mas você vê muito claramente aqui que não importa a extensão do tempo, quanto tempo Ló passou em Sodoma, ele estava continuamente entristecido, significando que ele não se uniu a eles, ele era totalmente angustiado. Ele era angustiado pela conduta depravada daqueles ímpios, e ele disse que a alma dele era atormentada. A alma dele era atormentada, totalmente atormentada pelo pecado que ele viu e ouvia em uma base diária.
Mas o que você vê na igreja deste dia presente? A geração e igreja deste dia presente, eles viveram em um ambiente onde há tanto pecado. E o Senhor está fazendo a seguinte pergunta para eles. Quando você olha a pecaminosidade desta geração na TV, no seu celular, nas ruas, como as mulheres estão vestidas nas ruas, nudez em toda parte, quando tudo isso que você vê que é pecado, você realmente fica angustiado na sua alma por essa conduta depravada? O que o Senhor está pedindo está perguntando, você fica atormentado quando você vê pecado em uma base diária? Eu estou muito surpreso, e eu vou te dar uma resposta surpreendente que talvez não te surpreende. Esta geração, ela viu tanto pecado como estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, até o ponto em que agora, quando eles veem pecado, eles não se entristecem. É por isso que o pecado se infiltrou, penetrou na igreja, penetrou na vida do cristão, porque eles se tornaram insensíveis ao pecado, e esta é a sua definição de apostasia, a queda da verdadeira fé. Então, este é o exemplo que o Senhor está dizendo, que tudo isso foi colocado nesta escritura para ser um exemplo para vocês, para saber o que vai acontecer com os ímpios no último dia do juízo. Isso é impressionante, povo abençoado. O Senhor colocou este exemplo aqui para que vocês entendam que quando o arrebatamento acontecer, não importa quão terrível seja o estado de pecado da terra, o Senhor vai levar somente aqueles que ao longo do tempo ele tem estado atormentado, totalmente angustiado e entristecido e perturbado pelo pecado desta era que eles estão vendo. Então, os cristãos hoje, quando eles andam nas ruas e eles veem, por exemplo, uma mulher nua ou alguma corrupção acontecendo, o que quer que seja, é impressionante que na superficial ele diz, isso é pecado, mas é tão impressionante que o próprio coração deles secretamente desejam aquele pecado. É isso que o Senhor está levantando aqui. É uma geração tão doente agora, onde os cristãos que são nascidos de novo caem no mesmo pecado como os ateus, o mundo. Por quê? Porque os cristãos de hoje, a diferença deles para Ló, então eles não são qualificados para ser considerados, para ser capacitados a ser arrebatados por causa deste pecado, porque a única coisa que qualificou Ló para ser removido, ser resgatado antes do juízo, é porque este homem justo, que ele era constantemente, totalmente afligido pela conduta depravada, significando que ele não tomou o lado do pecado, ele tomou o lado oposto do pecado. E ele está dizendo que ele estava atormentado na sua alma justa, significando, se você olhar para a escritura que o Senhor deu, na queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, esmagará a tua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor colocou inimizade entre o justo e o iníquo, e a iniquidade. O Senhor colocou um conflito eterno, uma separação eterna entre o seu povo santo, os seus eleitos e o mundo pecaminoso. O que você vê em Gênesis 3,15 é essencialmente, ele está falando da cruz, como que Jesus viria e esmagaria a serpente, mas a cruz é o símbolo de inimizade entre os cristãos
e o inimigo, e entre o pecado e o mundo. Então, o que Ló estava demonstrando aqui, Ló era totalmente atormentado em sua alma justa quando ele olhava a conduta pecaminosa das pessoas ao redor dele. Porque quando você lê essa escritura também, quando todos os homens, todos, ele diz todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, vieram e queriam corromper os anjos de Deus, os anjos do juízo, como vocês ousam? O sangue deles estava atormentado, significando Ló perseverou. O Senhor está exaltando um exemplo para a igreja deste dia presente. Ele diz, perseverança tem que entrar no centro da sua vida cristã. Perseverança deve ser chave. Quando ele disse que Ló era atormentado pelos atos iníquos que ele via e ouvia. É impressionante. É terrível. Eu me lembro, viajando para um país, viajando para um dos países, para a Itália, deixa eu dizer abertamente aqui, viajando para a Itália, e quando nós fomos para esta conferência em Nápoles, uma grande conferência que eu estava fazendo lá, nós entramos no hotel, eu estava tão cansado, então eu acho que alguém trouxe moças do outro lado, no quarto do seu coração justo. Em outras palavras, este é o exemplo que o Senhor quer que você pegue de lá, a perseverança. Mas, então, do lado de fora de Sodoma, depois ele já estava dentro de Sodoma, no próprio momento ele já está sentado no portão de Sodoma, no outro momento ele está hesitando. Ele é aquele que não queria mais sair de Sodoma, não importa quão terrível, mas apenas uma coisa que o Senhor pegou dele, que o qualificou para ser resgatado, é que ele estava totalmente atormentado em sua alma pelo que ele ouvia e via. Atormentado pela depravação, extrema iniquidade que ele via com seus olhos e ouvia. Então o Senhor está perguntando para vocês como a igreja, para que este seja o seu exemplo. Você também tem perseverado? Primeiro, você fica atormentado quando você vê o pecado? A resposta é quase não para quase toda a igreja aqui. Quando você vê o pecado, quando você está na sua casa, você assiste às notícias, então uma propaganda muito pecaminosa aparece, você vai se afastar ou você vai continuar olhando? Esta geração cometeu um erro fatal. Você tem que manter a separação entre a luz e as trevas. Não importa onde ou quando. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está perguntando, você está entristecido? Você está entristecido e angustiado pela conduta depravada desta geração? Quando você vê o pecado, isso aflige a tua alma? Este é o único exemplo que o Senhor estabelecendo aqui que você tem que pegar de Ló, porque essa foi a única coisa que salvou Ló. É por isso que Ló, o exemplo dele aqui tornou-se o exemplo do arrebatamento pré-tribulação, que o Senhor, ele é poderoso para resgatar os seus eleitos, levá-los para a segurança e então julgar. É por isso que os anjos dizem para ele, nós não vamos fazer nada até você chegar lá em cima. Essa é a sua simulação. Este é o seu plano original do arrebatamento pré-tribulação que está prestes a acontecer. Mas a mensagem-chave, o exemplo que o Senhor diz, tudo isso foi colocado como exemplo para vocês em 2 Pedro capítulo 2. O julgamento dos anjos, o julgamento do mundo durante os dias de Noé e então a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O exemplo que o Senhor está levantando lá é o tormento. Quando Ló via o pecado, ele ficou tão assustado com o pecado que ele deu às suas filhas, ele falou, não, você nunca pode tocar nos anjos de Deus, Deus iria nos destruir, até o ponto em que ele pegou as suas 2 filhas virgens, elas eram virgens, nunca tinham conhecido homem, e ele dá para eles, vejam este ato, ele estava tão desesperado que eles pudessem fazer aquele ato. Isso é chocante. Isso é realmente impressionante, muito chocante e perturbador. Então, ele diz que
que o tesouro de Ló, que fez com que Ló fosse, que Deus o resgatasse, é que ele era atormentado no seu coração, quando ele via o pecado diariamente, ouvia o pecado diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo. E se você olhar o significado da palavra atormentado, ele sentia um sofrimento físico, mental e uma dor, que é isto. Acaso é assim que a igreja deste dia presente se sente quando ela vê o pecado? Absolutamente não, até o ponto em que os pastores, quando as mulheres se vestem mal, e elas vêm para conversar com eles no escritório, eles agora começam a buscá-las, porque elas estão... Eles compram aquele pecado, eles aceitam aquele pecado. Você fica com dor, você sente dor quando você vê o pecado desta era, ou você vai e se une a ele? O Senhor está dizendo que você tem que estar atormentado para você entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que estar atormentado pela iniquidade deste mundo. Que a única coisa que ajudou Ló, que fez com que Ló, que o Senhor Deus, fez com que o Senhor Deus tirasse Ló de Sodoma, antes dele golpeá-los, é que Ló foi considerado justo. Por quê? Porque ele estava perpetuamente atormentado na sua alma toda vez que ele via o pecado. Então a pergunta é, você está atormentado na sua alma toda vez que você vê o pecado? O Senhor já disse que tem que haver uma separação entre luz e trevas, Gênesis 3:15. 2 Coríntios, capítulo 4... 2 Coríntios 6, o Senhor comanda a separação. Ele diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Então, se há uma lição que o Senhor quer trazer para vocês, é esta aqui. Que para vocês serem a igreja que eu vi dentro do céu, você tem que estar atormentado na sua alma justa toda vez que você vê pecado. Mas hoje, quando eles veem uma mulher vestida em nudez, os pastores chamam estas mulheres à tarde da noite ou à noite e começam a seduzi-las. Quão terrível! Quão horrendo! O Senhor veio novamente para esta geração aqui. Lembre-se que eu vi a igreja que entra. Isso é sério. Ele está dizendo que o pecado, ele incomodava Ló e o angustiava tanto no seu coração. Então eu pergunto, o pecado te incomoda? O pecado te incomoda e te angustia tanto no seu coração? Você entende, povo abençoado, o exemplo que o Senhor está levantando? Ele está dizendo que Ló, ele era torturado, e atormentado é sinônimo, torturado, atormentado. Ele era torturado no seu coração justo, na sua alma justa, pela conduta depravada de imoralidade e iniquidade que ele via e ouvia. Em outras palavras, fazia com que ele causava nele uma grande dor mental e física, severo sofrimento, severa ansiedade. Acaso isso descreve o seu coração toda vez que você vê o pecado? O pecado faz com que você tenha severa dor mental, agonia mental, dor física, agonia física, sofrimento físico, sofrimento mental, severa ansiedade, severo sofrimento, severo físico e mental, dor mental e física. Então você pode imaginar a quantidade de tortura quando você vê o pecado? Este é o exemplo que o Senhor está colocando nesta escritura. Está passando para vocês e a resposta é não. Esta geração, quando eles veem o pecado, eles começam a seguir o pecado. Eles começam até a babar para seguir o pecado. É impressionante. Uma geração pior do que Sodoma e Gomorra fica babando para seguir o pecado. Então ele diz que o Ló era totalmente oprimido no seu coração e na sua alma. Ele era seriamente oprimido pelos atos pecaminosos que ele via e ouvia em uma base diária, significando que ele sofria uma prolongada crueldade. Ele estava sendo sujeito a extrema opressão,
sofrimento pelo pecado que ele via ouvia. Isto é uma descrição de você quando você vê pecado nesta era? É assim que você se sente quando você vê as mulheres vestidas mal ou flertando com pessoas no seu escritório quando elas são casadas e são cristãs? Isso é uma séria advertência. Como você vê isso? Então, o Senhor diz aqui que Ló estava em extrema angústia, extrema ansiedade, extrema dor e tristeza pela conduta depravada e iniquidade, pelo pecado que ele via em uma base diária. Acaso isso descreve você toda vez que você vê pecado? Eu vou voltar depois de um pequeno intervalo. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo.